na família cada um tem o seu papel, né? Então pai é pai, mãe é mãe, filho é filho, avô é avô, avó é avó, bisa é biso e assim por diante. Aí alguém pode falar, vá, mas não é assim mesmo, né? Jura por Deus? Achei que não era, né? Então, biologicamente mas as pessoas não se comportam dessa maneira muitas vezes. Como que muitas vezes elas se comportam? Sabe, estamos dando um exemplo já, porque todo casal que tem um filho, eles são filho de alguém também, né? E aí, esses filhos que têm um novo filho, que se fingem de adultos, às vezes, que não são, adulto no RG, né? Segundo a parte penal, é maior de idade. Mas, de acordo com o comportamento, nem sempre. E esse comportamento, não em relação a fazer brincadeira, não a ser palhaçada, não nesse sentido, mas no sentido de querer se colocar dependente de alguém. Porque assim, o que define uma criança, né? A criança é alguém que é dependente de alguém. Então, toda vez que existe um dependente, né, seja lá financeiramente, seja lá emocionalmente, seja lá de qualquer outra maneira, essa pessoa que é dependente de alguém, ela se coloca ou é colocada como uma criança. E aí, como alguém está tomando conta, então a outra que toma conta, pelo menos está se fingindo de adulto para essa pessoa, porque de repente ela é criança num outro contexto. E é importante entender que às vezes o nosso comportamento em querer, como eu falei assim, cada um tem que assumir seu papel. Aí eu, como filho, se eu vou querer atuar como pai do meu pai ou pai da minha mãe, começa a dar ruim. E é interessante porque eu já me coloquei assim de diversas maneiras, né? E de vez em quando eu me pego e estou me colocando assim de novo, eu falo, calma que eu sou filho, né? E aí quem é pai e mãe são os meus pais e não eu. E aí eles têm que entender que eles têm que assumir o papel deles. E quando esse papel é trocado, seja lá por doença, seja lá por comportamento, seja lá por qualquer outra coisa, é onde começa a dar ruim o relacionamento da família em si, né? Então, como se fosse em cascata, né? É uma cascata, e se você não resolve isso, quem vem depois de você vem para resolver esses problemas. Então a gente tem que pensar nesse sentido. Então assim, a constelação, dentro dessa parte hierárquica, quem manda na bagaça toda assim são os pais. E quem manda nos pais são os avós. E os filhos, eles são subordinados, né, como se fosse nesse sentido, se fosse uma hierarquia militar, a os pais que são subordinados aos avós, né? Então os avós são os que mandam na bagaça toda, depois vem os pais e depois vem os filhos. E esses filhos eles têm que respeitar essa hierarquia, né? E o que é o respeitar, né? Isso que é muito importante. O respeitar nada mais é do que aceitar aquilo que foi dado a eles. Então, da maneira que o Bert comenta até assim em relação aos exemplos, uma semente ela não escolhe onde ela vai cair. E aonde ela cair, é meio que obrigação dela ela germinar, florescer, crescer e dar fruto ali onde ela cair. Se o terreno não é propício ao crescimento e nascimento dela, essa semente, né, teoricamente, ela tem que dar um jeito, porque ela caiu lá, ela não caiu em outro lugar. Então, assim, a semente não pode ficar assim, mas se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, aí sim eu daria certo, né? Se eu não tivesse nascido nessa cidade, se eu tivesse nascido em outra família... Pois é, mas você não nasceu. Você nasceu onde você nasceu, com a família que você nasceu, se você foi querido ou não foi querido, foi assim que aconteceu. E segundo, dentro da constelação, cada um merece, ou melhor, merece ficar um pouco forte. Eu vou dar uma amenizada agora, para não ficar tão forte. Cada um nasceu onde devia ter nascido. E cada um tem o pai que merecia ter tido, cada um tem a mãe que merecia ter tido, e cada pai e cada mãe tem o filho e a filha que merece ter. Porque dessa maneira cada um aprende. Porque quando a gente fica no mundo das possibilidades, se eu tivesse, né, o mundo do se, ele não existe. E quando a gente fica no mundo dessas possibilidades, essas possibilidades nunca acontecem e a gente fica preso a essas possibilidades que não ocorrem.
né? Se eu fosse mais alto, mais magro, mais gordo, mais sei lá o que, e o si não acontece, né? Então existe a tal do protagonismo. Então cada um tem que assumir o papel de acordo com o que tem e bola pra frente. É onde a gente começa a ter as frustrações, né? A gente acaba jogando essa responsabilidade porque a gente não pega esse protagonismo pra gente. Então a gente joga ela para outra pessoa, né? Que sejam os meus pais ou que seja o meu cônjuge, né? O meu marido, meu namorado ou as minhas relações interpessoais. Então a gente não pega esse protagonismo e fica delegando essa função para terceiros, né? Ah, mas meu pai fez isso comigo, meu pai me batia, ou minha mãe fez isso comigo, me punha de castigo, me deixava sem ver televisão, e por isso hoje eu sou assim. Né? Tudo bem, mas eu tenho a possibilidade de fazer diferente, né? Assumir as minhas responsabilidades, assumir o comando da Vanessa adulta, né? Ou da pessoa adulta, e tirar a criancinha dali não é tirar ela de lado, né? Mas mostrar pra ela que tem alguém no controle. Porque quando a gente fica só nesse papel de acusação, né? Eu acuso os meus pais ou quem sei lá quem seja, de que o fulano não fez isso pra mim, ou que poderia ter feito isso pra mim, é a nossa criança ferida, né? A nossa criança no controle. E todos nós temos. É,